30 minutos. Rui teve 30, eu estourei. Depois você tem 30, a gente vai vendo no decorrer. Aviso, eu não já dou essa tarjeta não. Acabou o tempo. Gente, bom dia. Tá todo mundo em pleno gozo das forças. Bom dia! Bom dia! É isso aí. Aí é o povo de Ipirá e Redondeza falando, porque essa força só Ipirá tem. Bom dia para todas, bom dia para todos. Bom dia, Cristiano, companheiro Rui, companheira Valdice, a nossa loura, né? A loura da Bahia, companheira. Olha lá, Lindinalva é dirigente da delegacia de Simões Filho e veio aqui participar conosco. Agradecer, companheira Loane, a diretoria da de Ipirá, abraçar o companheiro Alismário, nosso grande exemplo. E em 30 minutos, Cristiano, eu trouxe até uns slides, mas como a gente tem 30 minutos, eu acho que vai atrapalhar um pouco. Então a gente vai usar o mínimo do slide e a gente vai falar um pouco do que é essa proposta, esse movimento, porque não é uma proposta, é um movimento Escola Sem Partido. Antes de entrar, gostaria de parabenizar todos e todas, professoras e professores, porque dia 15 foi o dia, é um dia muito especial, dia 15 de outubro. E também estender a nosso companheiro e nossa companheira, funcionária, trabalhador de educação, igualmente educador e educadora. Dia 28 nós teremos uma comemoração, mas que nós devemos utilizar principalmente para fazer uma reflexão sobre a nossa situação enquanto classe trabalhadora. Bom, Rui colocou uma série de questões que são da nossa realidade. Esse é o nosso Brasil, que até os meninos têm perguntado, e nós todos e todas temos perguntado: que país é esse? Nós precisamos, acima de tudo, refletir sobre que país é esse? Que país é esse que nós temos e que país nós queremos? Será que nós estamos satisfeitos e satisfeitas com isso? Se não estamos, o que é que está acontecendo conosco? Que estamos nesse estado de letargia. Parece que isso tudo que Rui falou, parece até que não nos diz respeito, porque nós estamos completamente anestesiadas e anestesiados. Aí é claro que quando a gente diz isso, a gente não diz que a gente está assim porque a gente quer ou porque a gente escolheu fazer isso. A gente é premido por circunstâncias a nos comportar dessa forma passiva como nós nos comportamos. Mas nós precisamos despertar e fortalecer a consciência de que esse país não é o país que nós sonhamos. Nós estamos falando de um país de 500 e alguns anos, e que nesses 500 e alguns anos tivemos 350 anos de escravidão.
Nós estamos falando de um país que somente na década de 30 introduziu na sua Constituição a preocupação com a universalização do ensino. Nós estamos falando de um país que teve, Lindinalva, a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional apenas em 1961. Tem pouco tempo, se a gente considera o que é o lapso da história. Nós estamos falando que nós temos uma LDB agora, fruto de muita luta, porque essa LDB, a Lei 93/94, é uma lei construída com os nossos esforços, com a nossa participação, fruto de uma luta maior que nós tivemos em torno de derrubar a ditadura militar, que durou de 1964 até 1985, quando o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves, que morreu, e o país voltou para as mãos de Sarney, porque Sarney tem uma história de pertencer à Arena. Cadê Arismário, que conhece essa história, assim, participou muito? Arena, depois PDS, depois PFL e hoje é DEM, né? Meu companheiro ali de Santo Estevão, demônio. Então, nosso país caiu nas mãos de Sarney. Naquele tempo de Sarney, nós íamos para as ruas dizer: fora Sarney. Isso é a história do Brasil. Nós temos agora, nós começamos a República no Brasil, e quem acompanhou a novela, Rui acompanha a novela mais do que eu, mas eu acho que nós devemos acompanhar as novelas, sabe por quê? Porque um dia eu estava falando com meus alunos sobre determinado diálogo na novela, e eu falei com ele o que estava por baixo daquilo, porque a gente precisa ler o que se coloca nas nossas listas e o que não colocam. E aí é isso que a gente chama de formar o senso crítico. É você ler nas entrelinhas o que está por ali, por baixo. Então, na novela das 6, que acabou, que fala de Dom Pedro, até um negócio muito interessante, engraçado, mas tem algumas coisas, como nossos alunos acompanham e assistem, nós temos também que orientar, dizer a eles o que é, que leitura nós fazemos daquilo tudo. Na novela das 6, bem romantizada, se travou o debate sobre a independência do Brasil. Vocês viram? Sobre o dia do fico, 9 de janeiro, Dom Pedro disse que ficava. Sobre a luta do Brasil em Portugal para se libertar do jugo português. E ali naquela discussão também teve uma discussão sobre os partidos. Quem prestou atenção viu que ali já se introduzia, Cristiano, um debate sobre partido. No Brasil, a história dos partidos políticos é diferente do que acontece em outros locais. No Brasil, nós não temos partidos políticos ideológicos. Vocês já repararam isso? No Brasil é assim: se eu, Valdice, Lindinalva, Rui, Cristiano, Loiane, estamos insatisfeitos, nós vamos fundar um partido? Vamos. Colhemos assinatura e etc. E tem aquela tramitação legal somente. Mas você não é obrigado a colocar assinatura
ideologicamente. Tanto que quando as pessoas dizem, aí você pode interpretar de uma forma ou de outra. Pois no Brasil, as pessoas não votam pelo partido, votam pelas pessoas. O primeiro partido ideológico que o Brasil teve e tem foi o Partido Comunista do Brasil, porque embasado na ideologia marxista, inspirado inclusive pela Revolução que aconteceu, vai fazer 100 anos, que está fazendo, que influenciou o mundo todo. Porque nós tínhamos um movimento sindical embasado nas ideias anarco-sindicalistas, trazidos pelos italianos, que muito contribuíram para o avanço do nosso movimento sindical. Então, eu estou falando um pouquinho da história do Brasil, porque, às vezes, nós, profissionais da educação, tanto faz professor ou não professor, mas quem está na educação, diz assim, esse negócio, para que eu quero saber esse negócio de história do Brasil? Quem tem que saber isso é o professor de história. Eu não tenho que saber isso, não tenho que me preocupar, assim como tem gente que diz que eu não tenho que me preocupar se meu aluno escreve errado. Eu sou professor de física. Ele vai escrever português errado, eu não vou corrigir porque eu sou de física. E esse povo, eu sou das humanas, viu, gente? Mas tudo isso tem um conteúdo importante. Tudo isso é uma forma de impedir que você tenha uma educação integral cristã. Quando a gente fala em educação, educar para a cidadania ou educar cidadão, a gente está falando, não existe cidadão que só pense em matemática, que só pense em história, que só pense... Você pensa, o cidadão é o todo. E a educação, ela tem que se preocupar com o cidadão como um todo. Aí, nesse nosso país, na década de 30, pela primeira vez, houve a preocupação com a educação, porque era coisa de elite. Os donos mandavam para Portugal e etc. os seus filhos, e nós, 350 anos de escravidão, etc., nós ficávamos a descer. Eles achavam que esse negócio é luxo, como até hoje tem gente que acha isso. Nós consignamos alguns avanços na educação da década de 30 para cá, na época de Getúlio Vargas. Aí alguém outro dia me perguntou, Olívia, Getúlio Vargas foi um bom governante ou não foi um bom governante? Aí eu disse o seguinte, quando se trata de história, você não pode interpretar a história com maniqueísmo. Isso é bom ou isso não é bom? Porque a história é um conjunto das condições históricas, sociais, econômicas, políticas. É isso que faz a história. E a história faz o homem e o homem faz a história. Nós estamos hoje na segunda LDB. Essa LDB já sofreu algumas emendas, assim como a Constituição Cidadã, chamada por Ulisses de Cidadã de 1988, já sofreu algumas emendas, 95 emendas a nossa Constituição já sofreu, e a emenda 95 é justamente essa emenda, Valdice, uma das mais nefastas que nós temos, que é a emenda do teto dos gastos. Essa aí que Rui se referiu, que pode extinguir nossa carreira, etc. A LDB também sofreu algumas emendas. Aí foram boas, foram ruins, a gente não interpreta. História não é dessa forma.
é bom, é ruim. História, a gente não pode e não deve entender história como uma coisa, como diz o rapaz, que diz que no amor, com início, meio e fim. História não é assim. História não é algo linear. Tem os bons, tem os maus. Começou aqui, aqui é o meio, aqui é o fim. É por isso que no Brasil nós temos avanços, como em todo mundo, e temos recuos. Nesse momento, nós estamos vivendo um momento de grande recuo. Eu tenho, Cristiano, eu estou fazendo 40 anos de formada pela UFBA, porque eu me formei depois em outra entidade, mas eu tive a oportunidade de participar de uma boa parte, de quase toda a luta pela ditadura, contra a ditadura militar, pela derrubada da ditadura militar. Então, em 77, que minha turma saiu da UFBA, se formou em janeiro de 78, então eu tenho 40 anos de formado, e naquele tempo eu nunca achei que com essa luta toda, chegamos a 85, nós pudéssemos retroceder a esse momento que estamos vivendo hoje. Nós chegamos ao ponto de agora estar consignando o trabalho escravo, porque existe uma lei que aboliu toda e qualquer preocupação com o trabalho escravo. Isso não é pouca coisa. O pessoal me pergunta assim: Olívia, você fica falando dessas coisas todas, ditadura, que não tinha liberdade naquele ano. Eu não via nada disso. Gente, que é da minha, como dizia minha avó, do meu toque, porque tem gente que não gosta de falar muito de idade, mas da minha, sabe? E diz assim: eu não via nada disso, Cristiano. Como daqui a alguns anos alguém vai dizer que não viu nada disso que está se passando aqui no Brasil hoje, porque não tem a consciência e não consegue ler nas entrelinhas. Falando da LDB, ó, Joel está de cabelos brancos, barbas brancas e etc. Joel é um dos companheiros dessa jornada de lutas contra a ditadura militar, também e pela construção da PLB. Então, como a história não é uma linha reta, ela está sujeita a avanços e a recuos. A sociedade, ela parece que é uma coisa muito bem organizada, e é. Só que na sociedade, as coisas não são harmônicas, como parece. Elas têm as suas movimentações. Aí, quando a gente vai falar de LDB, e a gente vai falar de escola sem partido. Primeiro, a escola sem partido é um movimento que não começou agora. Esse movimento começou em 2004, logo um ano depois da eleição de Lula. Os que apoiam e os que defendem esse movimento escola sem partido, eles dizem que precisam combater a doutrinação. 10? Você me pediu. Tá me avisando, 10 minutos. A doutrinação ideológica. Por que a gente combate esse movimento? Tem várias coisas, mas eu vou dizer uma. A gente está falando da LDB. Primeiro, é um golpe na LDB, porque ele propõe uma mudança na LDB onde prejudica ou extingue a liberdade de aprender, a liberdade
de ensinar. Outra coisa que Escola Sem Partido prega: a extinção, ela mexe com a laicidade, na medida em que prega um fundamentalismo e prega que escola deve ser um espaço neutro. E todas nós e todos nós aqui sabemos que escola não é neutro. Não é neutro porque escola é um reflexo da sociedade, e na sociedade ninguém é neutro. Você pode dizer assim: eu vou falar por que tem partido, por que é escola sem partido. Você pode dizer: eu não tenho partido, eu não quero saber de política, mas isso não me garante, e não é verdadeiro, que você não tenha posição ideológica. E Escola Sem Partido toca muito bem, muito forte nessa questão da ideologia. Aliás, eles falam e são muito firmes na questão de dizer que isso faz parte de um momento para combater a ideologia de gênero que nós pregamos nas escolas. Então, na sociedade, ninguém é neutro. Numa sociedade de classes, existe uma classe opressora e uma classe oprimida. Ou eu estou do lado do opressor, ou eu estou do lado do oprimido. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Quando se coloca, por exemplo, que nós temos um congresso com esses números, X% de mulheres, X% de negros, X%, como o Rui aí falou, de empresários, X de latifundiário, X da bancada da bala, porque todo mundo tem representação lá. A gente está falando que existem classes e que a sociedade não é esse todo harmônico que parece. Uma coisa é o que a sociedade parece, outra coisa é o que a sociedade é. Quando se prega que a escola deve ser um espaço neutro, está se pregando que a escola deve atuar no sentido de manter o status quo. O que é isso? É manter a sociedade como ela é. E aí nós começamos a dizer que essa sociedade brasileira, como ela é, não atende aos anseios da classe trabalhadora, não atende a nossos anseios, atende aos anseios desse grupo que são 5% da população, mas que lá dentro do Congresso é 60%. Não existe neutralidade ideológica. Mesmo que você não confesse o que você é, mas você tem posição. Por que nós não expressamos nossa posição? E aí a gente começou dizendo: por que a gente está nessa letargia? Porque existem mecanismos que nos colocam nessa condição, mecanismos ideológicos. O que é uma coisa, o que é quando você fala de ideológico? O que é a ideologia? É algo que você age com ela, mas que você não vê. O Frei Beto diz assim, que a ideologia é como óculos. Você vê através dele. Sem ele, você não vê, mas você não vê. Você não está aqui vendo óculos, você está vendo através do óculos. A ideologia é isso. E como é que se forma a ideologia? Aí vem o papel da mídia. Quando a gente vê uma novela, a gente vê um programa de TV e que a gente não desenvolveu o senso crítico, ao ponto de ler nas entrelinhas o que está ali por baixo, a gente tende
sociedade de classe, a ideologia predominante é a ideologia da classe dominante. 5%, 5 meios de comunicação do Brasil, 5 famílias comandam os meios de comunicação do Brasil. Os meios de comunicação vão estar a favor de nós ou dos 5% das 5 famílias? Claro que é a favor das 5 famílias. E esses meios de comunicação, eles se incumbem de passar para o povo a ideologia da classe dominante. E aí Paulo Freire diz assim, aí pega a educação, todo mundo conhece Paulo Freire aqui, e Paulo Freire diz assim: a educação sozinha não transforma a sociedade, mas tampouco sem a educação a sociedade se transforma. A escola sem partido está nesse contexto de que a educação não deve servir à transformação. A educação, pelo que eles defendem, a educação deve permanecer e deve atuar de forma que as coisas que estão permaneçam como as coisas que existem permaneçam como estão. Então, um dos carros-chefes que eu pedi a Lóide para colocar ali, já encerrando o Cristiano, é aquele cartaz que a Escola Sem Partido defende que deve ser afixado em todos os espaços da escola, especialmente na sala dos professores e nos corredores. Eles dizem que é para que o aluno saiba quais são os seus direitos e não se deixe manipular pelos professores e pelos profissionais da educação. São aqueles deveres, contraria o princípio da laicidade, contraria o princípio da liberdade de ensinar e aprender, afirma uma coisa que ninguém acredita e que não existe, que é a neutralidade. A Escola Sem Partido faz isso. E tem outra coisa: interfere na liberdade, especialmente dos profissionais em educação. Isso pode culminar, inclusive, em demissões e afastamentos do trabalho, porque tem um deputado do Rio Grande do Norte que propõe uma mudança no Código Penal para introduzir pena de 3 meses a 1 ano a todo professor que, segundo ele, assedie ideologicamente os alunos. Eles estão criando nessa proposta o crime de assédio ideológico, que prevê pena de 3 meses a 1 ano para professor. Combate Paulo Freire frontalmente e diz que professor não é educador. Ao professor cabe instruir e a tarefa de educar cabe à família. Portanto, vocês desconfiem. Lindinalva, a gente veio conversando de um discurso que o padre estava fazendo por ocasião da homenagem à Nossa Senhora da Aparecida, e ele defendendo a família. Por último, quero dizer a vocês o seguinte: nesse contexto de escola sem partido, está combinado toda a ideologia do governo Michel Temer. Vocês observem que, ao assumir o governo, Michel Temer mexeu nas propagandas, é claro. E vocês veem hoje, ao invés daquela propaganda pátria educadora que nós
nós tínhamos, antes de Michel Temer, nós temos um lema positivista, ordem e progresso. É preciso que a gente preste atenção a essas sutilezas, porque até, Valdice, sindicatos e etc., movimentos sociais estão usando, ao invés das suas bandeiras vermelhas, amarelas e etc., estão utilizando nas suas, nos seus, a deputada Alice, viu? Estão usando nas suas propagandas o ordem e progresso. O ordem e progresso é exatamente a repetição daquilo de que, para que haja progresso, isso é positivista. O pessoal aqui tem gente que sempre faz assim umas falas bem de filosofia, fala do positivismo e fala, Joel, o que é que significa o lema ordem e progresso, que é uma coisa contrária a tudo isso que a gente pensa, que é a questão da transformação, a questão da intervenção. E nós, como nós somos já formados por essa ideologia que eu estava falando, que a gente vê através do óculos, mas não vê o óculos, a gente fica dizendo que isso é nacionalismo, isso é defesa do Brasil, e a gente cai, né, no engano de ficar defendendo coisas tipo Brasil acima de tudo, Brasil ame ou deixe, que são coisas da ditadura militar. Portanto, eu coloquei ali alguns, mas depois a gente pode, né, debater um pouco o que é essa escola sem partido, porque não existe escola com partido, né? Isso é uma coisa intencional, e a gente precisa se organizar e defender o que tem na LDB conquistado por nós com a nossa luta, que é a liberdade de ensinar, a liberdade de aprender e formar cidadãos. E cidadãos não são pessoas pela metade, cidadãos, são completos. Portanto, um abraço, e aí a gente se vê. Muito obrigado mais uma vez pela confiança.